Está começando mais um episódio do nosso Fórum Cast, o podcast do nosso Fórum Negócios. E para começar, eu vou trazer um dado publicado pelo Estadão. 74% dos líderes do setor imobiliário acreditam que o ambiente deve melhorar nos próximos 12 meses no que diz respeito ao setor imobiliário. Para conversar um pouco sobre o ramo, nós convidamos Gustavo Favoron, que é um dos palestrantes do Fórum Negócios 2024, para conversar com a gente e falar um pouco mais. Gustavo, seja muito bem-vindo. Cara, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E parabenizar pelo evento, um evento lindo. É muito legal ver a força do Nordeste expressada nesse evento aqui. Acho que 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, tanta gente. A expectativa são 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Nos 2 dias de evento. Impressionante a força de vocês. Parabenizar o Jean Valério também, que organiza isso com tanto brilhantismo. É um prazer estar aqui e vamos conversar de mercado imobiliário e que você entender que vale a pena. Muito bem, eu queria que você começasse explicando como foi o seu interesse inicial pelo mercado imobiliário e como é que nós chegamos na GRI Clube. Isso. Olha, eu começo o mercado imobiliário em 2010, morando em Londres ainda, e o mercado imobiliário para mim era uma novidade. Eu assumo o GRI Club e a partir daquele momento eu construo um clube de relacionamento global. Hoje a gente tem membros em mais de 100 países, são 18 mil membros. Eles atuam no setor imobiliário desde a parte da incorporação, muitos fundos de investimento, muitas empresas de arquitetura, bancos de investimento, isso em vários países. A gente tem escritório em São Paulo, na Índia, na Inglaterra, no México, na Colômbia, em vários lugares do mundo e atuamos de maneira a atender esses membros para que eles possam fazer networking de qualidade para gerar negócio. Primeiro, você falou dos membros. Quem deseja ser membro do clube, como é que pode participar? Os membros nossos sempre tem um processo de application, que a gente fala, eles preenchem um formulário, etc. E passa pelo crivo dos próprios membros. Então, para alguém virar membro do GRI, ele acaba sendo aprovado pelos membros. É uma forma como a gente encontrou para selecionar a audiência sempre e manter a qualidade do que a gente faz a nível global. O perfil do membro, geralmente, é o tomador de decisão, é o número 1, o número 2 das empresas, dos setores imobiliários, e aí quando eu falo imobiliário eu falo muito mais do que o mercado residencial. Sim. Então você tem membros que são ativos no mercado de escritórios, galpões industriais logísticos, hoteleiro, loteamentos, então toda a gama, todo o ecossistema do mercado imobiliário se faz representado dentro do GRI Club. Sim. Para quem está chegando nesse podcast que não entende muito sobre o mercado imobiliário e que de repente não vai conseguir chegar nesse grupo seleto que você faz parte hoje, quais seriam as orientações que você pode passar para quem está buscando investir no setor imobiliário? Olha, se eu estou falando com uma pessoa física, um médico, um empresário que gosta do setor imobiliário, ou até uma pessoa que quer comprar sua casa, etc., eu tenho falado muito e eu estou há 15 anos rodando o mundo para falar de mercado imobiliário. Eu tenho a sorte de colecionar histórias. Eu brinco que eu passo mais tempo no avião do que em casa. Só esse ano, por exemplo, eu fui 4 vezes à Índia, eu fui 3 vezes para a Inglaterra, 2 para Nova York, Madrid. Então, o meu trabalho é conversar com os líderes do mercado imobiliário e entender para onde o mercado está indo. E, claro, no Brasil também. E o que eu tenho percebido como uma tendência muito grande no Brasil é que o preço dos aluguéis tendem a subir muito acima da inflação. Talvez algo que começa muito leve agora, mas a minha previsão, e quem me assistir vai lembrar disso em alguns anos, pode me cobrar disso, os aluguéis residenciais, infelizmente, para quem aluga, ele vai ficar muito mais caro do que o padrão que a gente já tem hoje. Acho que a população já tem sentido esse preço subindo, mas a tendência é que ele suba ainda mais. Os motivos são diversos, mas entre eles é que cada vez está ficando mais difícil você comprar seu próprio imóvel. Mas a população continua tendo filho, casando, saindo de casa e ela precisa ter um lar. Espaço. Se ela não tem acesso a um imóvel próprio, ela vai ter que alugar. Como a demanda sobe muito mais do que a oferta, o preço vem para cima também. Agora, como a gente poderia combater, e eu tenho pregado muito isso nas palestras que eu faço, nos lugares que eu vou, como a gente previne esse tipo de problema, de subir tanto o aluguel, encarecer tanto a qualidade de vida e o custo de vida das pessoas? Que essa é uma preocupação que eu tenho. Sim. Porque se você olhar casos como Barcelona, Berlim, Inglaterra, o custo de vida da moradia, do aluguel é muitíssimo alto. Nova York também é muito alto. Isso vai acontecer no Brasil. Daqui Espaços cada vez anos, menores exatamente, e custos cada vez já maiores. começou isso. Em 2010 e 2011, quando eu falava para os incorporadores de São Paulo sobre os microapartamentos, eles riam de mim. Porque era uma coisa não normal. Falavam que o brasileiro não ia aceitar morar num espaço tão pequeno. O brasileiro não era habituado com isso. E veja o tamanho dos apartamentos que já existem hoje. O que está sendo feito para caber no bolso do consumidor. Agora, veja,
você tem uma situação em que o poder de compra do consumidor ele está afetado, não é o mesmo poder de compra que de antes. Você tem uma taxa de juros que sobe muito, e juros maiores significa o quê? Uma parcela maior de financiamento. E para piorar ainda, a Caixa anunciou há pouco tempo que a partir de hoje ela só vai financiar 70% do imóvel. Em termos práticos, significa que se você for comprar um imóvel de R$200 mil, por exemplo, você tem que ter uma entrada. Você vai ter que ter uma entrada de 30%. Se for de R$300 mil, você vai ter que juntar R$90 mil. E a realidade do povo nosso, da população, não é de ter facilidade para juntar R$90 mil para dar de entrada. E veja que com o tempo, o que nós vamos perceber é que a parcela do financiamento vai ficar mais barata do que o aluguel. Mas o impeditivo da compra da casa própria vai passar a ser essa entrada. Por isso que a gente tem que lutar muito para o governo criar mecanismos de ajudar nessa entrada, de criar mecanismos que alguns países europeus e da Ásia criaram lá atrás com algum sucesso para poder facilitar o acesso ao primeiro imóvel, para ir muito além do Minha Casa Minha Vida. Muito bem. A gente já entrevistou hoje aqui um patrocinador do evento que é voltado para a área de construção e ele falava, por exemplo, sobre o projeto Minha Casa Minha Vida. Sim. Você acha que isso pode ser uma solução momentânea? Até que ponto isso é viável para o mercado imobiliário? O Minha Casa Minha Vida é um programa muito importante. Existe um déficit habitacional de milhões de habitações. Eu nem ouso dizer o número, porque cada um fala um número, mas é muito grande, né? E eu acho que o Estado tem sim que se prestar um papel de facilitar e favorecer o acesso dos mais pobres à moradia. Concordo totalmente com isso. É aí que nós temos que gastar dinheiro, e não em altos salários, e não numa burocracia do Estado. Então, esse tipo de gasto eu apoio. Agora, tem que ser muito além disso aí, porque a classe média também precisa ter acesso ao imóvel dela, porque essa classe média vai ficar cada vez mais para baixo. Então você vai fazer o quê? Você vai aumentar as desigualdades sociais. Você vai ter sempre aquela camada mais alta do mercado que compra o mercado residencial de altíssimo padrão, e esse cara, ele consegue comprar na alta, na baixa, o juros, ele paga à vista, ele tem o dinheiro dele, e você vai ter aquela classe mais baixa, você vai ter essa classe do meio, que é tão importante para a movimentação da economia. Para quem não pôde participar do Fórum Negócio da edição de 2024 e quer saber um pouco mais como é que funciona a sua palestra, como é que vai ter dinâmica, como é que as pessoas vão poder interagir com você, eu aproveito para deixar o espaço para você deixar também as suas redes sociais, para quem quiser consumir mais do seu conteúdo. A minha palestra, eu costumo perguntar muito, buscar muita reflexão de quem está ali. Eu acho que eu quero sair da palestra sempre com as pessoas incomodadas de uma forma ou de outra, que elas vão para casa e falam, caramba, aquele careca falou aquele negócio interessante, deixa eu pensar nisso. Acho que se eu conseguir isso, eu vou ficar feliz com isso. Sim. E eu acho que eu tenho dois tipos de conversas, uma conversa com um público mais geral, que é o que eu vou ter hoje, em que eu vou falar um pouco de inovação, de empreendedorismo no mercado geral, não só do imobiliário, mas eu trago cases do mercado imobiliário e como isso pode inspirar as pessoas a observar o invisível, que eu falo. E eu tenho uma outra palestra que eu tenho feito há algum tempo já, há uns 6 meses, para aqueles que são do setor imobiliário. Específico. Exatamente. Aí essa é muito mais focada a entender para onde vai esse mercado com base em tudo que eu tenho visto pelo mundo, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tento fazer o máximo que dá para colocar meus conteúdos, nas minhas viagens, os cases, as entrevistas que eu faço também. @Gustavo Favaron. É muito fácil no Instagram e dali você consegue me encontrar em todos os lugares. Muito bem, Gustavo, muito obrigada. Espero poder revê-lo em outras edições do Fórum Negócio. Ano que vem a gente faz 10 anos. Quem sabe você não está aqui novamente para fazer parte desse projeto. E a você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser, aqui no nosso canal do YouTube tem vários outros bate-papos com palestrantes e patrocinadores desse mega evento. A gente espera por você. Até o próximo episódio.